Olá, seus lunáticos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu, ao seu, ao nosso canal Domínio X. Pessoal, e hoje eu trouxe um tema para vocês interessante. Um tema que envolve mistério, envolve lobisomem, OVNIs, fantasmas, mutilação de gado, portais e diversas outras coisas que acontecem só neste lugar. Hoje a gente vai falar sobre o Rancho Skinwalker, pessoal. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no nosso canal? Você já é inscrito no nosso canal? Diga que sim, diga que sim. Se você não é, já se inscreva no nosso canal Domínio X. Assista aos vídeos, deixe o seu like, comentem, compartilhe os nossos vídeos para ajudar a gente no engajamento do canal. Olha, falar pra vocês, eu estive um tempo fora, faz um tempo que eu não posto vídeo. Queria até pedir desculpa pra vocês porque já faz um tempo que não tem vídeo aqui no canal. Mas agora a coisa vai andar. Agora vai ter vídeo no canal direto. E todo direto vai ter vídeo interessante, assuntos diferentes, coisas bacanas aí pra vocês curtirem. Espero que vocês gostem muito, tá bom? E também queria deixar aqui pra vocês que não é só o canal Domínio X, né, pessoal? Também tem um Instagram, sigam a gente lá, é Domínio X _fatos, tá? Lá vocês vão encontrar bastante coisas curiosas também, fatos interessantes, coisas relacionadas aqui com o canal, tá bom? Sigam lá no Instagram. Agora, vamos lá pro vídeo? Solta a vinheta! Eu queria deixar os agradecimentos aqui também às pessoas, algumas pessoas que comentaram os vídeos anteriores também, que estão sempre aqui com a gente, sempre assistindo os meus vídeos, assistindo o vídeo aqui do canal Domínio X. Queria deixar um salve aqui para os lunáticos, os meus queridos lunáticos, o Elder Maurílio. Tamo junto, Elder. Falar pra você, o som de Júpiter, cara, é meio aterrorizante mesmo. Se você ouvir de fone de ouvido, a coisa fica pior. Vamos deixar um salve também pro meu amigo aí, o Kennedy Souza. Então, cara, o som do planeta Terra é tão diferente daquilo que a gente poderia imaginar, né? Não tem, nossa, a gente podia dar 1000 chances que ninguém acertaria. Deixar um salve também pro meu amigo que não vejo há muito tempo. Um abraço pra você, Dom Elk. Um abraço, meu querido. Dados os recados, vamos realmente para o vídeo. Bora lá! Então, pessoal, meu nome é Wellington Xavier e, como eu disse, você está aqui no canal Domínio X. E vamos falar sobre esse tema, esse lugar aterrorizante que já meteu medo em muita pessoa, já atraiu a atenção de outras, de corporações, de pessoas importantes, o Rancho Skinwalker. E nada mais justo para começar esse vídeo do que falando a localização desse rancho, né? Onde fica esse Rancho Skinwalker? Então, pessoal, esse Rancho Skinwalker, ele fica nos Estados Unidos, tá? Mais precisamente, ele fica numa reserva indígena, a Reserva Indígena de Ute, tá? Fica a sudeste da cidade de Ballard, no estado de Utah, tá bom? A propriedade, ela conta com 207 hectares, então vocês veem que não é um lugar pequeno, tá? É muito mistério para muito lugar. E é um lugar cheio de mistérios e fatos inexplicáveis, tá? Várias pessoas ali já tentaram decifrar esses enigmas. É um lugar cheio de mistério que atraiu a atenção de várias pessoas, pessoas importantes, pessoas com recursos para poder investigar esses fatos que aconteciam ali. O rancho nem sempre foi conhecido, pessoal, como Rancho Skinwalker. Na realidade, ele era entre os anos de 1984 e 1994, ele pertencia ao casal Kenneth e Edith Myers, o casal Myers. Então era conhecido como Rancho Myers. Mas até então, nada de estranho havia acontecido com eles, né? Nada de tão
aterrorizante havia acontecido com eles ali. Até que o rancho foi vendido para o casal Sherman e ficou conhecido como o Rancho Sherman. Foi então que começaram todas as coisas a acontecer, né, pessoal? Assim que a família Sherman terminou de se mudar, colocar as suas coisas dentro do rancho, as primeiras coisas já começaram a acontecer. Eles colocaram os animais deles, acabaram de se mudar, né? Colocaram os animais deles nos locais. E assim que eles terminaram a mudança, eles já viram algo semelhante a um lobo, a um lobisomem, mas era algo muito grande. Ele semelhava assim a um lobo, mas eles falavam que tinha 3 vezes o tamanho de um lobo comum. Então, para vocês entenderem como que as coisas já começaram dando errado, né? Essa criatura, ela apareceu e tentou pegar um dos animais ali do Sherman, né? E o Sherman, avistando o bicho, achando que era um simples lobo, o que ele fez? Pegou a sua arma e foi atrás desse lobo. Ele atirou contra a criatura, que simplesmente não fazia nada. Os tiros era como se não atingisse a criatura. E aí essa criatura pegou e saiu carregando um dos seus animais para fora do rancho. Isso já seria o suficiente para muitas pessoas que acabaram de chegar já pegar sua mala e ir embora, né, pessoal? Mas os Shermans não eram assim. Os Shermans decidiram continuar na localidade, achou que aquilo foi um pequeno incidente que não iria acontecer novamente. Mas o que começou a acontecer, pessoal? Eles começaram a ouvir rugidos que vinham tanto de uma pequena mata perto do local, quanto do subsolo. Eles ouviam grunhidos, rugidos que vinham do subsolo do local. Isso já deixava muita gente aterrorizada, mas não os Shermans. Os Shermans continuaram ali, mesmo com lobisomens aparecendo, com grunhidos, rugidos vindo de florestas, vindo do subsolo. Eles continuaram ali. Até que eles continuaram o quê? De madrugada eles começaram a ouvir barulhos, a ver luzes que vinham do céu e iluminava o rancho inteiro. E eles não sabiam de onde que vinham essas coisas. E eles começaram assim, aí eles começaram a ficar um pouco aterrorizados com tudo isso que estava acontecendo. Mas decidiram permanecer mais um pouco, aguardar. Mesmo correndo, às vezes, até risco de vida, né, pessoal? Porque vai saber o que essas criaturas queriam ali. O que estava acontecendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham acabado de comprar o rancho. É bem difícil, né? E aí começaram mais fenômenos estranhos, né, pessoal? Fenômenos estranhos, pessoais. Então eu vou citar aqui para vocês alguns fenômenos estranhos que aconteciam ali naquela localidade. Um desses fenômenos estranhos que aconteciam era a mutilação de gado. Naquele local, pessoal, eles chegaram, se instalaram, já aconteceram algumas coisas estranhas, eles já ficaram meio cabreiros, meio veaco, decidiram continuar no local, mas continuaram as coisas estranhas acontecendo. Uma delas é a mutilação de gado. Eles pegaram, colocaram o gado deles ali no pasto, cercaram tudo bonitinho. E aí, um dos casos mesmo que aconteceu foi de um gado que eles tinham acabado de ver, fazia coisa de 40 minutos, 1 hora, estava ali no pasto. De repente eles foram olhar, cara, o animal estava totalmente dilacerado no chão. E detalhe, os cortes feitos na mutilação eram cortes cirúrgicos, cortes perfeitos. Cortes impossíveis de ser feito em tão pouco tempo. E detalhe, o animal também se encontrava totalmente sem sangue, tá? E isso já era uma coisa que me faria pegar as minhas malas e dar o fora do local. Mas não os Shermans, né, pessoal? Como eu disse, não os Shermans. O que aconteceu mais naquele local para vocês falarem assim, ó, mas se for só isso, eu até consigo ficar mais um pouquinho.
mais ou menos. Portais, pessoal. Eles presenciaram a abertura de portais no local. E não era só assim, abriu um portal aqui, beleza. Não. Abriu o portal, passava às vezes uma nave, um OVNI, um objeto que eles não conseguiam identificar e simplesmente sumia. Dá pra acreditar nisso? Eles presenciaram isso. Uma abertura de portal, que como não é suficiente ter só abertura de portal, também tinha a presença de um objeto voador não identificado. E a coisa fica pior, pessoal. Vocês acham que era só isso? Tem como piorar sim, pessoal. Também começaram a ter atividades poltergeist no local, pessoal. Portas, janelas abriam sozinhas. Objetos sumiam, objetos mexiam sozinhos no meio da noite. E vários outros tipos de atividade fantasmagórica. Quer mais? Tem mais. Objetos que simplesmente sumiam em um local e eles iam encontrar esse objeto em outro local totalmente diferente. Sim. Eles deixavam o objeto, vamos supor, na mesa. Passava algum tempo, o objeto estava, sei lá, na sala, no curral, em outro lugar que não tinha nada a ver com aquele lugar que eles deixaram. E ninguém sabia como que esse objeto tinha saído dali e ido para lá. Tá? Mas vocês acham que acabaram, né? Não, pessoal. Lembra o OVNI que eu falei pra vocês? Que abria o portal, o OVNI passava? Não foi só esse caso de OVNI. Eles também viram vários tipos de OVNIs diferentes no local, sobrevoando o local. E não era só um OVNI assim, aquele OVNI de formato de charuto, ou a OVNI de formato circular. Não, de tudo quanto é tipo de OVNI eles viram no local. Isso foi tornando a situação cada vez mais insustentável. Por quê? Porque da onde que vinham essas coisas? Por que até então ninguém investigava essas coisas? Não tinha interesse de ninguém. O que estava acontecendo no local? E orbes. Para quem não sabe, orbes é aquelas bolas de luz que aparecem e desaparecem em certos locais. Só que lá aparecia muito, né? E como se não fosse só isso, tinha um lago perto da casa, do rancho. Esses orbes vinham do céu e entravam dentro do lago. E depois simplesmente desapareciam. E o que foi o ponto final para a família Sherman? A família que estava ali já fazia 2 anos, né, pessoal? Um belo dia, eles estava já à noite, eles começaram a escutar barulhos, muito barulhos, e os cachorros deles saíram latindo, foram ver o que era. E eles tinham 3 cachorros grandes que foram ver o que era, os cachorros saíram latindo, ele também pegou a arma dele e foi. Só que na metade do caminho, ele começou a escutar uns barulhos tão horripilantes e os cachorros chorando, o cachorro começou a chorar. O que ele fez? Ele parou, ele não foi lá ver o que era. No dia seguinte, ele foi lá ver, simplesmente o que ele achou dos cachorros dele era 3 pedaços de carne no chão, em volta de um mato totalmente queimado. Esse foi o ponto final para eles. Ali eles decidiram que não dava mais para continuar no local. E o que fazer? Eles decidiram vender o rancho. Eles chamaram um jornalista local, de uma cidadezinha local ali, e contaram tudo o que estava acontecendo para esse jornalista. Por quê? Porque eles queriam uma solução. Ou alguém que desse uma solução para eles, ou alguém que estivesse disposto a comprar o rancho para si. E é aí que entra na história um dos personagens mais icônicos, Robert Bigelow. Robert Bigelow, ele é um bilionário que construiu toda a sua fortuna no ramo hoteleiro nos Estados Unidos, os chamados Big Jet Suites of America.
também ele é o fundador da Bigelow Aerospace. Para vocês verem que o cara não é pouca coisa. E, como vocês perceberam, ele tem uma central aeroespacial. Isso mostra o quê? Que o cara tem interesse por assuntos envolvendo o espaço. E isso que chamou a atenção dele no rancho. Ele leu o jornal local e decidiu: eu quero esse rancho, eu quero estudar esse rancho. E foi lá, esse bilionário foi lá, ofereceu $200 mil para comprar o rancho do casal. O casal, mais do que na hora, aceitou a proposta, pois já não aguentava mais viver ali do jeito que estava. Só que uma das condições para ele comprar o rancho seria o quê? Ele queria que o casal continuasse pelo menos mais um pouco ali, enquanto ele instalava todo o equipamento dele, porque ele queria filmar, ele queria gravar tudo que acontecia de paranormal no rancho. Então ele pegou e falou pro casal: olha, eu compro o rancho, mas vocês têm que ficar aqui mais um pouco, porque eu preciso de alguém para ir dando as instruções para as pessoas que eu vou colocar aqui. Tipo, aonde que aparece mais fenômenos, que horas aparecem mais fenômenos. E o casal aceitou, ok. E assim ele pegou, deu os $200 mil e ficou ali. E ele tinha muito interesse ufológico. Robert Bigelow, ele tem um interesse ufológico que já vinha das antigas, tá? Ele foi até, para vocês terem uma noção, ele criou o NIDS, que é National Institute for Discovery Science, ou NIDS, onde ele procurava solucionar fenômenos sobrenaturais usando a ciência. Sim, pessoal. Então, esse Robert Bigelow foi lá, entrou com a grana, entrou com os recursos, colocou câmeras em todos os lugares no rancho para poder pegar o que ele queria ali, para descobrir o que ele queria e ver se ele conseguiria solucionar os casos que vinham acontecendo ali. Então, no ano de 1996, Robert Bigelow se tornou proprietário do rancho, tá? Ele colocou o rancho sobre vigilância 24 horas, pessoal, e várias pessoas para trabalhar no local. Tudo que acontecia no rancho era documentado e reportado ao Bigelow, tá? Então ele fez um acordo também. Olha como o cara é e como ele queria desvendar o que estava acontecendo ali. Ele pegou e fez um acordo com a MUFON. Para quem não conhece, a MUFON, ela é uma rede mútua de pesquisas ufológicas, tá? E assim ele pagou uma certa quantia para a MUFON, para ele ter acesso a todos os casos ufológicos que já pertenciam à MUFON. Então, pessoal, ele não comprou a MUFON, tá? Ele só pagou para ter acesso aos arquivos já pertencentes à MUFON, tá bom? Vamos lá. Ele chegou a até publicar um livro, o Robert Bigelow. Ele publicou um livro acerca de algumas coisas que aconteciam ali, mas ele não publicou tudo, tá? Muitas coisas que aconteceram ficam em sigilo somente com ele, tá? Ele tem um acervo das coisas que aconteceram no rancho. Algumas coisas ele resolveu publicar para as pessoas saberem do que se tratava. O livro em português se chama Caça ao Skinwalker. A ciência confronta o inexplicável em um rancho remoto em Utah, tá? Mas após 8 anos, os fenômenos paranormais começaram a diminuir, né? E isso começou a desmotivar o Bigelow, tá? Ele já tinha montado tudo, ele já tinha um certo acervo das coisas que aconteciam ali, ele já tinha tudo testemunhado, tudo redigido. Então a diminuição dos casos ali começou a meio que desmotivar ele a continuar com esse negócio ali, tá bom? Então ele decide vender o rancho, pessoal, tá? E aí
rancho tem um novo proprietário que não quis revelar imediatamente a sua identidade. Ele queria se proteger. Na realidade, ele fazia parte de uma empresa, tá? E essa empresa que comprou o rancho. E a empresa não queria revelar o nome dele para as outras pessoas. Ele queria se proteger, ele queria um pouco de privacidade e ele queria estudar os fenômenos que ainda aconteciam com menor frequência, mas que ainda aconteciam no rancho ali. Então a primeira coisa que ele fez, qual que foi? Ele mandou cercar todo o perímetro do rancho com arame farpado e colocou ainda mais câmeras no local, tá? E ele fechou todos os acessos ao rancho, proibiu a entrada no rancho. Uma pessoa comum não era autorizada a entrar no rancho, pessoal, para vocês terem uma noção de como que o negócio ficou fechado ali. E outra coisa que ele praticamente fez assim que comprou o rancho foi colocar o nome do rancho, sim, aí sim ele colocou o nome do rancho de Rancho Skinwalker. Gravem esse nome, pessoal, esse nome vai fazer muito sentido daqui a pouco. Ele pegou e colocou o nome do rancho de Skinwalker, que fazia a alusão a algumas coisas que aconteciam ali no rancho, tá? Que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas depois de um tempo, esse comprador ele teve um nome revelado. Ele não conseguiu esconder quem era ele por muito tempo. Ele era um magnata do setor imobiliário chamado Brandel Fugal, tá, pessoal? Esse é o nome do comprador do rancho que decidiu pesquisar tudo que acontecia ali, porque ele também acreditava em tudo que acontecia ali e ele acreditava que algo por trás estava motivando as coisas que aconteciam no local, tá? E é aí que a gente entra na maldição Skinwalker. Isso, pessoal. Vocês já deveriam imaginar, né, que tinha uma maldiçãozinha por trás de tudo isso, né? Nada é de graça, né? Então, pessoal, muito antes dali se tornar um rancho, ali era uma terra indígena, como eu disse no começo do vídeo, né? Essa terra indígena pertencia à tribo Ute, tá? Eles chegaram e passaram algum tempo que os Ute já estavam ali, chegou uma tribo rival, chegou os Navarro. E os Navarros chegaram determinados a tomar essas terras da tribo Ute. E eles entraram em conflito, tá, pessoal? Eles entraram em conflito pelo local, por aquelas terras. Só que quem ganhou a guerra? A tribo Ute ganhou o conflito entre eles ali, pessoal. E os Navarros foram obrigados a deixar as terras. Mas vocês acham que eles perderam assim e falaram assim, não, vai ficar tudo bem, tá tranquilo, não tem problema não? Negativo. Eles falaram o seguinte, então vocês ganharam o conflito? Ok, vocês vão ficar com a terra, mas vocês não vão ter um minuto de paz aqui, porque nós vamos deixar uma maldição aqui. Nós vamos deixar a maldição do Skinwalker aqui. Nós vamos deixar um Skinwalker aqui nessas terras. E ele não vai dar um minuto de paz para vocês. Vocês não vão ter um dia de paz nessas terras, tá bom? E isso amedrontou a tribo Ute, pessoal. O que seria o Skinwalker que deixou a tribo Ute toda amedrontada? Pessoal, então, o Skinwalker nada mais seria do que uma pessoa que atingiu um alto grau de conhecimento dentro da tribo Navarro. E um alto grau de conhecimento seria um alto grau de conhecimento em todos os aspectos. A ciência, a cultura, magia. Então, ele era uma pessoa muito inteligente que estava ali dentro e ela praticamente um bruxo que estava ali. E não era tão simples se tornar um Skinwalker. Por quê? Porque o Skinwalker ele usa as magias, as coisas que ele aprendeu para o bem, pessoal. Tudo que ele usa para o mal, tá? Então o que ele fazia? Ele se tornava um maior nível de
aperfeiçoamento de tudo que tinha ali de sabedoria da tribo. E para se tornar um Skinwalker, ele tinha que matar alguém da própria família. Para vocês verem aonde que chega a maldade. Para você ver que ele já tinha consciência disso. E aí, ele pode se tornar, diz a lenda dos Navarro, que ele pode se tornar qualquer coisa. Ele simplesmente pode mudar a sua forma para outra pessoa ou para qualquer animal e até outras coisas que a gente nem consegue imaginar. E esse Skinwalker, segundo a tribo Navarro, foi deixado nas terras dos Ute, das tribos Ute, para atormentar eles todos os dias. Agora vocês imaginam, pessoal, uma criatura ali, aparentemente humano, mas que poderia se transformar em qualquer coisa e que tinha um alto grau de conhecimento e ainda usava todo esse conhecimento para o mal. E também, pessoal, não é só isso não, ele tinha total consciência das coisas que ele fazia, tá? Por quê? Porque ele não era igual um lobisomem que ia lá, ou alguma outra criatura que às vezes ia lá, cometia toda a maldade e no outro dia não se lembrava de nada. Não, ele tinha total consciência das coisas que ele fazia, tá? Então, ele era uma pessoa realmente do mal. Uma pessoa que podia transmutar, podia fazer outras coisas e usar tudo isso para o mal. Além de conviver com tudo que ele faz, porque, como eu disse, ele tinha consciência de tudo. Então, ele tinha que conviver com as coisas que ele fazia. Então, ele tinha essa consciência de que ele iria fazer a maldade e ele ia conviver com essa maldade que ele fazia, tá bom? E assim, os Navarros foram embora e deixaram o Skinwalker ali naquelas terras para amedrontar os Ute, tá? Que ficaram realmente muito assustados com tudo que acontecia. Anos depois, mais ou menos em 1903, 1905, já não tinha mais a tribo Ute naquelas terras e aí foi construído algumas casinhas até então naquelas terras, que depois viraria um rancho, e aí eles fizeram uma casa maior, abandonando aquelas casinhas menor que eles fizeram. E aí foi onde que virou o rancho Myers, que a gente falou no começo do vídeo, tá, pessoal? E depois vieram os Shermans, que onde começaram a acontecer as coisas realmente estranhas ali no local, tá bom? Conclusão. Várias pessoas afirmam ter visto OVNIs, portais se abrindo e fechando, atividades poltergeists, teletransportes, coisas que sumiam de um lugar e iam parar em outras, vozes em matas, locais longes, no céu, eles ouviam vozes também que vinham do céu e também do subsolo. Eles afirmam que várias vezes ouviam essas vozes vindas do subsolo. Grunhidos nas florestas, que viam não só da floresta, mas de todos os lugares. Criaturas estranhas. Um caso que eu esqueci de contar para vocês foi o caso que ele quase não colocou no livro, porque muitas pessoas não iriam acreditar. Eles falaram que um dia estava chovendo, de repente aconteceu um movimento estranho no rancho, eles ligaram as luzes, foram ver, tinha duas pessoas de sobretudo e chapéu. Duas coisas de sobretudo e chapéu no rancho e estava soltando fumaça, como se estivesse fumando. Naquele momento eles ligaram as luzes assim e pediram para eles se virar. Quando eles viraram, o que eram? Vocês conseguem adivinhar? Eram dois cachorros andando de sobretudo em pé, fumando. E de repente eles saíram correndo e sumiram, nunca mais foram vistos. Isso ele quase não colocou no livro, porque ele achou que ninguém iria acreditar nisso, tá? E outras coisas que aconteceram, como eu falei, criaturas estranhas que apareciam, animais que foram dilacerados com cortes precisos, cortes cirúrgicos e ausência de sangue, entre outras coisas que aconteciam no local que ficaram só no acervo do Bigelow, tá? E aí,
O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que um skinwalker realmente existe? Não sei. E se existe, vocês acham que ele realmente está ali na propriedade do rancho? Morando ali nas terras que um dia foram dos índios Ute para amaldiçoar aquele local? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham disso tudo? O que vocês acham dessas aparições de OVNIs, fantasmas, coisas se movendo? Vocês acreditam? Vocês passariam um dia, ou uma semana, um mês no local? Não! Hã? Em alguns anos, de alguns anos pra cá, toda essa movimentação ali no rancho tem diminuído. Às vezes é até por causa de um movimento mais assim de pesquisadores, câmeras, tudo ali. Esse movimento tem diminuído ali no rancho, mas ainda levanta o interesse de muita gente ali, né, pessoal? Tanto que o rancho, com todo esse histórico, ainda foi vendido facilmente de uma pessoa para outra. Por quê? Porque vários tinham interesse em pesquisar o que acontecia ali, né? Hoje, ó, tem um programa, eu sei que tem um programa no History, se eu não me engano, que investiga as coisas que acontecem lá, e tem esse programa que eles postam as coisas, né, que acontecem nesse rancho, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma pesquisada nisso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse O Mistério do Rancho Skinwalker, tá, pessoal? De todas as coisas estranhas que acontecem ali. Se vocês já queriam falar para vocês de novo, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, pessoal. Vem muita coisa boa por aí, tá? Tem muito projeto legal que a gente está querendo fazer aqui pro canal, e eu espero contar com vocês, tá bom? Deixem seu like, deixe o seu comentário e siga a gente também no Instagram, tá? É @domíniox_fatos, tá bom? Lá você vai encontrar muito conteúdo bom também, tá? É isso aí, um grande abraço a todos seus lunáticos. Fiquem com Deus.